Fala galera, Gatoshi aqui em mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre o final de semana do beta de Dracantos, né? O segundo beta de Dracantos. Dessa vez focado aí na PVP, né? No modo PVP do jogo. E muitas coisas foram adicionadas, muitas coisas foram modificadas nesse meio tempo. Eu vou falar para vocês aqui sobre minhas impressões e sobre as coisas que foram vistas aí nesse final de semana, né? Para começar, gente, muita coisa que o pessoal não gostou, né? Que foi comentado aí. E muita coisa que o pessoal gostou também. Vou comentar sobre essas duas coisas também. Dá para dar opinião a todo mundo, né? E para começar aqui, vamos começar aqui com o que eu gostei no jogo, né? O que eu gostei no jogo, nessa parte aqui, foi que realmente eles não mudaram muita coisa como eles pensaram que... Algumas pessoas pensaram que tinha sido modificado, que foi a movimentação. A movimentação no Dracantos, na primeira versão de beta, ela era um pouco mais focada na questão dos tiles, né? Os quadradinhos de movimentação, onde o personagem só movimentava realmente nas setas e não tinha diagonal. Já durante o devlog, nesse meio tempo entre o primeiro beta e o segundo beta, eles fizeram aí um anúncio de que eles iriam modificar, já que as pessoas estavam reclamando bastante e o jogo estava muito difícil de ser jogado, porque tinha muita coisa assim no jogo, armadilhas, né? Nesse jogo que ele tem um estilo um pouco mais Diablo, um pouco mais Path of Exile, né? Hero Siege. Ele tinha muitas armadilhas e muitas vezes as pessoas pensavam que tinha escapado do ataque, mas o ataque ele tinha uma área de efeito muito maior do que realmente parecia e acabava tendo aquela sensação de injustiça, né? Até foi a forma que eles usaram para descrever assim lá no devlog, onde eles mostravam como tinha sido modificada a movimentação dos personagens. Nesse beta, isso aí foi uma coisa que ficou muito mais visível, né? A melhoria que isso aí foi feita. Porém, assim, eu tive a impressão que a melhoria ela foi mais na questão do controle. Eu testei as duas formas, né? O controle e também do teclado. E eu senti uma melhoria muito maior no controle, que inclusive foi adicionado nesse beta aqui, do que realmente no mouse e teclado. Mouse e teclado, eu tive uma sensação assim um pouco mais travada, porque muitas habilidades você precisava que o personagem ele virasse pro inimigo e o ataque ele vira de acordo com o mouse, né? Então, com essa mudança, infelizmente eles não colocaram animação ainda para esse ataque na diagonal. Então, a gente tinha um ataque nas 4 direções, né? Mas os inimigos eles ficavam nas diagonais do personagem e você não tinha certeza se estava realmente acertando o inimigo. A única forma que você tinha certeza que estava acertando o inimigo era se você via, no caso, o númerozinho aparecendo, né? Assim, o númerozinho de dano subindo da cabeça do inimigo lá. Isso daí também, já aproveitando essa parte de movimentação, eu até aproveitei para comentar, né, na pesquisa que eles fizeram depois do final do beta, sobre a questão do tamanho do mapa e a velocidade que a gente tem para se locomover dentro dele, né? Quem jogou Hero Siege ou até quem já jogou Diablo sabe que esses jogos eles têm um probleminha com relação à movimentação e algumas habilidades de certos personagens eles meio que resolvem esse problema, né? No Hero Siege você tem um Berserker, que o Berserker ele consegue virar um trem descontrolado pelo mapa, você sai esbarrando em tudo e destruindo tudo que tá no seu caminho. E no Diablo você tem alguns personagens que têm algumas habilidades que eles vão meio que cortando o caminho pelo campo, né? Vai podendo desviar de inimigos também. Já aqui no Dracantos, eu não sei se era intencional, mas já fazendo meio que um paralelo aí entre os dois jogos, os 3 jogos no caso. Temos aí personagens que são os atacantes, né? O estilo atacante. E eles têm uma habilidade onde às vezes tem uma recarga, né? Umas carguinhas a mais assim para você utilizar. E estava sendo utilizado para poder fazer exatamente esse tipo de movimentação, né? Os personagens vão meio que se rastejando assim, devagarinho, num mapa que já é bem grandão. E os inimigos, às vezes, eles têm até um pouco mais de velocidade que a gente, né? Então, isso aí ficou uma dificuldade, assim, pra gente conseguir realmente se movimentar. Eu troquei de coisa boa pra coisa ruim no meio do caminho aqui, nem percebi. Mas, enfim, foi uma coisa boa que houve essa mudança de movimentação.
Mas foi uma coisa ruim, que a gente tinha a movimentação melhorada nos seis lados, né? Nos 6 axes, assim, né? Nos 6 pontos de movimentação. Porém, a gente tinha essa dificuldade de movimentação com relação à velocidade e a gente conseguia realmente sair do meio do ataque do inimigo. A Banshee, inclusive, que foi um problema no primeiro beta, né? Se você caía para pegar missão de rank 2 para a parte das catacumbas lá, né? Ela era o terror, porque ela tava com o alcance do ataque dela, do grito dela bugado, né? Então, tem até vídeo do Professor Lee, né? Do Zeus também. E eu acho que também do Nen, mas ela tava horrível, cara. Tava, assim, um negócio bem bugado. E nesse aqui, eles deram uma consertada nisso e dava pra você, pelo menos, desviar do ataque dela se você achasse o timing certo. Deram um tempinho a mais pra gente perceber que ela ia realmente atacar, né? Outra coisa, outro animal, assim, outro animal que a gente podia encontrar dentro do campo, mas também era o inimigo, que é o urso. O urso, ele simplesmente destruía Berserker, o Orc lá, né? Os guardiões, assim, eles têm um nível de HP muito maior, porque eles são guardiões, né? São os defensores do tipo de defensor que você pode carregar, assim, na sua equipe. Porém, eles estavam sendo destruídos pelos inimigos dentro do jogo ainda, mesmo tendo esse tipo de personagem, né? Então teve esse balanceamento no segundo beta, onde realmente eles conseguiam segurar mais, né? Não era um nível assim, levou a porrada, tancou, peitou o negócio e fez nada, né? Mas realmente você sentia uma necessidade de desviar do inimigo, e no caso eles não têm habilidade de desvio, mas eles podem, no caso, se defender, levantar a espada, fazer algum tipo de ação diferente, né? Porque cada um tem uma ação diferente ali dentro do jogo. Mas dava pra você realmente ver quando o inimigo ia fazer um ataque e você sair do caminho se você prestar bastante atenção. Coisa que eu não fiz, né? Muitas vezes aí acabou acontecendo de eu não conseguir desviar. Mas enfim. Outra coisa também é que esse beta ele foi voltado para PVP, mas no primeiro beta, infelizmente, eu não consegui jogar muito bem. Eu peguei as horas finais do beta. Então eu aproveitei esse segundo beta para tentar realmente aproveitar um pouco mais e fazer, né, assim, a parte da história. Eu consegui fazer até, pelo menos, a parte do anão, que ele invadia a caverna com a gente lá e destruía os robôs lá. E eu achei bem interessante, né? Não tem muita da história ainda do Dracanthus disponível, porque, é claro, é um beta, né? Eles vão mudar muita coisa ainda. Mas é uma coisa que dá uma amostra do que eles podem fazer. E eu até comentei, assim, com outro jogador sobre a questão do mapa, né? O mapa, ele é gigante. A gente tem que liberar muita coisa no mapa, tem muita coisa para você fazer no mapa. O mapa, assim, ele é muito bem feito também. Você vai liberando o mapa de acordo com o que você vai andando por ele. Porém, para você upar o nível, para você pegar itens, para você fazer evolução do seu personagem realmente, você precisa fazer o modo aventura. E o modo aventura ele fica no menu completamente diferente. Você não tem um menu para você fazer aventura. Você não vai para um mapa, você não vai para um teleporte como no PoE, você vai para um modo diferente e pega a missão com um NPC e o NPC te diz assim, vai matar uma árvore no meio da floresta. Ou então, tem uma tal cidade que está sendo atacada, tô precisando que você ajude lá. E você vai lá. Não. No caso aqui de Dracanthus ainda está na fase de beta, então acredito que eles não vão colocar isso ainda, ou talvez fique mesmo com esse menu de aventura. Nesse menu a gente tinha o modo aventura e tinha o modo PVP. E nesses dois modos, assim, o PVP inclusive ele é o foco desse beta aqui. E eu não tive como experienciar o PVP, mas do que eu vi o pessoal jogando, realmente estava bem equilibrado. E parecia bem divertido até. Tinha uns modos onde você podia subir num carrinho e atropelar os amiguinhos ou os seus inimiguinhos, né? Tinha o modo de captura, né? Também. Achei bem interessante, assim, considerando que a ideia inicial deles era como se fosse um MOBA, quase um MOBA, né? Porém, assim, não achei nada errado assim com relação à divisão das classes. Só alguns personagens que estavam muito quebrados ainda. O pessoal até tirou que a Yuki, que era a favorita do Frost, estava muito forte também, né?
Frosting, inclusive, é o cara que tá aí, é o chefe daí da galera do Dracantos, né? Do desenvolvimento do Dracantos. E esse beta foi muito bom, cara. Foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu ver mais do jogo, ver mais do que eles queriam fazer do jogo. E lembrando que é um beta, né? É o segundo beta, inclusive, que eles fazem. Tem jogo que tá em beta até hoje. Tá aí o Projeto Zomboid pra mostrar. Então, o desenvolvimento de Dracantos está correndo muito bem, pelo que eu vi até agora. Estão melhorando, assim, a questão gráfica do jogo, estão melhorando também a probabilidade, né? A batalha, botando mais inimigos. E é só esperar agora que melhore muito. Mas essa aí é a surpresa, né? A surpresa é que realmente melhorou o jogo. Tem jogo que você vê o beta, assim, de um beta pro outro, parece que o negócio piora, né?